Seja bem-vinda a uma nova visão de mundo, Thaís. Que bom te ter aqui. Obrigada pelo convite. É sempre um imenso prazer essa troca com você. E agora ter essa troca com outras pessoas aí junto, acho que vai ser muito bom. Muito bem. Então, para começar nosso papo de hoje, Thaís, queria saber de você, é, para você contar para a gente um pouquinho mais qual é a tua área de pesquisa e o que te faz brilhar os olhos nessa área. Bom, vamos lá. Você tem tempo? Mais ou menos isso. Porque Vamos assim, fazer a síntese, é desafiador, né? Mas a é, gente vai dar pinceladas hoje. Depois, quem quiser, já deixa o convite para seguir a Thaís no @linguagens que conectam, né? E conhecer mais o trabalho maravilhoso que ela desenvolve. porque assim, eu sou muito curiosa do ser humano, das nossas tecnologias humanas, do potencial humano. E aí, o recorte que eu uso para isso está muito relacionado com o corpo e o movimento. Mas eu olho isso da maneira mais abrangente possível, né? Conectando tanto a ciência quanto a filosofia, quanto a arte também. Então, a partir desses ângulos todos, seja da ciência, seja das filosofias milenares e tal, eu chamo todo esse escopo aí que traz o movimento com o corpo de inteligência corporal. Então, isso vem para a nossa comunicação, isso vem para na parte terapêutica, é uma tecnologia humana para a gente ser melhor. É isso. Então, se assim, em uma Maravilhoso. palavra, inteligência corporal. É. Maravilhoso, porque afinal esse corpício, né? Esse templo, essa casa que habitamos aqui, tem duas casas, né? Tem uma frase que diz assim, não sei de quem é, mas que fala isso, né? A gente tem somente duas casas nesse planeta, né? O planeta e a nossa vestimenta, o nosso corpo humano, né? Todo o restante a gente vai passeando por esses lugares, mas a gente efetivamente habita o nosso templo e esse planeta maravilhoso. E como é que esse trabalho que você desenvolve, Thaís, contribui para esses grandes desafios que a gente tem visto na humanidade, né? Eu sei que são perguntas bem amplas, mas a ideia é que a gente possa puxar alguns insights assim para quem está ouvindo a gente, para que possamos juntos, né, pensar se a gente quer criar uma nova visão de mundo. Como é que aquilo que a gente está fazendo no nosso dia a dia está contribuindo para levar a humanidade para esse novo patamar? Nada melhor do que fazer live com bons entrevistadores, né? Que eles te fazem perguntas que você precisa pensar. Não é aquela coisa que você responde o tempo todo que você está acostumado a falar. Tal. Você tem que refletir, pensar e formular uma resposta. Então, vamos lá. Grande parte do meu trabalho, ele está relacionado tanto com os conflitos dos seres humanos mesmos, individuais, quanto isso também aparece nas relações a partir dos conflitos, das intolerâncias e assim, isso a gente encontra em diversos níveis, desde as nossas relações mais pessoais na nossa casa, quanto relação entre países, entre governantes, né, entre empresas, equipes, enfim. Então, o meu trabalho ajuda as pessoas a conseguirem conviver muito mais felizes, né, e com muito mais harmonia, usando Ai, que cada um o alegria. seu Por isso melhor, que eu sou fã do seu trabalho, adoro. usando cada um o seu melhor em sinergia. Então, vai para o âmbito muito mais da compreensão do que da concordância. Porque parte do meu trabalho, como está muito relacionado com esse desenvolver da essência, né, é uma comunicação muito além de técnicas de oratória, de ferramentas de comunicação não violenta e tal. Isso são ferramentas. Mas o que traz realmente a resolução dos conflitos, a gente ter resultados extraordinários numa equipe, ter relações mais profundas e com vínculos mais fortes nas relações afetivas, seja uma relação mais amistosa e cooperativa entre os países, é além de técnicas de oratória, né? Tá relacionado com a nossa maturidade, com a nossa compreensão, empatia com o outro, de entender que
o diferente pode coexistir, ele pode se complementar e ele pode também seguir caminhos diferentes, desde que um não interfira no livre-arbítrio do outro, né? Então, é muito além do que é uma comunicação, é muito mais um novo jeito de viver, uma nova forma, uma nova consciência como humanidade. Né? O que me inspirou, voltando na sua primeira pergunta lá junto, a seguir esse caminho, está muito relacionado com... a gente vê muito sobre as habilidades do futuro, do Fórum Econômico Mundial, as habilidades essenciais, core skills, soft skills e tal, desse profissional do futuro. Fala, tá bom, então vamos trazer esse profissional do futuro e começar a usar ele agora, já, né? Desenvolver ele agora. Por que a gente precisa ficar esperando lá, né? Então, tá relacionado com isso. Nossa, é muito inspirador o que você traz, porque eu estava, inclusive, pensando muito recentemente, né? Eu fiz um curso na Singularity University falando, que chama Leading the Future, né? Então, liderando o futuro. E me fez pensar muito o que eu entendo que é o papel da liderança, né? E refletindo, juntando aí insights de vários grandes líderes que muito me inspiram, o que me veio assim foi que um bom líder, né, uma boa liderança, tem a ver com essa arte de conciliar essas diferentes, né, visões e valores e habilidades a serviço de um propósito em comum, né? Então, me chamou muita atenção o que você falou de não necessariamente é uma concordância, mas é essa capacidade da gente conseguir uma linguagem que efetivamente conecte a gente para que a gente consiga pôr acima das nossas diferenças, a gente consiga se harmonizar para que efetivamente suba a maré e todos os barcos subam juntos, né? Para que a gente possa criar essa melhora conjunta. E, então eu já te pergunto, como que a gente pode fazer isso na sua visão, em termos de políticas públicas, né? Seja o que você pensa assim, poxa, tais políticas públicas facilitariam muito esse trabalho que eu estou desenvolvendo, porque ajudaria a gente a exponenciar essa nova consciência, né? E ajudar mais pessoas a cooperarem, quanto pode ser também pelo outro ponto de vista, como é que a pesquisa que você desenvolve pode ajudar a gente a melhorar, de repente ser implementada em determinados lugares, ou melhorar a qualidade do serviço público no Brasil. Como que você, com uma carta branca aí, o que você faria na harmonização entre o conhecimento que você tem e as políticas públicas? Tá, vamos lá. Complexo! Cada pergunta é uma live. Gente, aqui são pinceladas, é só pra gente sair da nossa caixinha automática, né? Pra gente refletir juntos. E quem está assistindo, por favor, sinta-se à vontade para comentar também e dar insights pra gente, fazer perguntas para Thaís. Olha que legal! Nossa, olha, a gente está com um público aqui de diversos lugares. Estou vendo que a gente está com um público aqui de vários países que estão se manifestando ali. Que legal! Sejam bem-vindos e fiquem à vontade para comentar. Vai, Thaís! Vamos lá. Então, assim, interessante que você trouxe justamente a questão de liderança antes, né? Quando eu peguei tudo isso que eu tinha estudado, né? Seja da minha experiência de vida. E hoje, quando eu estava aqui, né, me arrumando para a live, eu pensando, né? Sempre você precisa contar... Normalmente as pessoas perguntam um pouco da sua história e tal... E aí eu falando assim, eu falei, gente, né, eu brinco que eu sempre falo, eu tenho cara de mais nova do que eu realmente sou. E aí eu comecei a fazer umas contas, principalmente por causa dessa conversa que tá tendo entre geração Z e Millennial agora, tá na vibe disso. Eu olhando, eu falei, gente, eu tenho uma vida inteira de bailarina, mas no lado profissional, eram 5 anos de atuação profissional como bailarina,
depois mais 5 anos de faculdade de psicologia, depois mais 2 anos de empreender na educação. Agora o Linguagens que Conectam, mês que vem, vai fazer 3 anos. Eu falei, gente, já são 15 anos né, de área profissional ativa. E aí eu falo, daí depois as pessoas não acreditam quando eu falo, mas mais nova quanto, né? Do que parece. Eu falei, gente, mas são já 15 anos de história relacionada a isso. E por que eu trouxe isso? Porque quando eu conectei todos esses conhecimentos, seja da minha parte empírica, né, que eu senti no corpo, do que eu desenvolvi no corpo, quanto essa parte mais científica da psicologia, da neurociência, eu entendi que para isso chegar para as pessoas, para elas efetivamente poderem usar e ter a vida delas transformadas, isso precisava de uma metodologia, precisava de um passo a passo, de um processo educativo, mesmo que seja relacionado ao desenvolvimento pessoal, mas precisava de um caminho, né? Não é... A gente tenta saltar 10 degraus de uma vez, a chance da gente se esborrachar é muito grande. E ficar lá frustrado e não querer continuar o caminho. Então, quando eu desenvolvi isso, eu entendi que era um processo de desenvolvimento de liderança. Mesmo as pessoas que não estão em cargos de liderança, que estava muito mais relacionado com uma atitude, com uma forma de olhar para o coletivo e entender como eu posso ajudar com que essas pessoas sejam a melhor versão delas, estejam no melhor potencial delas, sem que isso custe o meu potencial, a minha felicidade. Né? Então isso está muito mais relacionado com um ser muito bom naquilo que você é bom e delegar o resto, que é delegar para as outras pessoas o resto, que é uma das frases aí que resume a mentalidade do Vale do Silício, né? Isso estava relacionado também com a síndrome de super-heróis, de querer fazer perfeito e fazer absolutamente tudo, e ser uma cobrança, um custo emocional muito grande. E por que eu estou trazendo todo esse contexto? Porque quando a gente olha para o lado das políticas públicas, a gente não vê um plano de carreira para um funcionário público em relação ao seu desenvolvimento pessoal e profissional. Ele pode até ter um desenvolvimento mais técnico daquilo que ele precisa fazer ali, mas o que realmente geram resultados exponenciais, geram pessoas mais felizes trabalhando a serviço dos outros, que fazem as coisas funcionarem melhor, ter menos tempo de afastamento dos empregados, porque eles ficam menos doentes, de trazer agilidade para as coisas, porque as pessoas fazem com mais criatividade, arranjam soluções mais criativas, enfim, acaba trazendo uma eficiência maior. Então a gente não tem isso na carreira de qualquer área do funcionário público. Então eu acho que esse incentivo é uma coisa, e a outra, no momento quando eu transformei tudo isso no desenvolvimento de liderança, as pessoas começaram a fazer, começaram a entender que não era só líder, então vinham pedagogos, professores, enfim, fazer o curso, eles falavam, gente, isso tinha que estar nas escolas, né? Os professores tinham que saber isso, para eles poderem desenvolver já as crianças com essa nova consciência, com essa nova mentalidade, conhecendo quais são os seus potenciais e incentivando isso. Então, acho que também uma parte voltada para a formação de professores e a parte de desenvolvimento de autoconhecimento, de habilidades socioemocionais, também fazendo parte do currículo escolar, além da parte cognitiva, até porque as habilidades socioemocionais, o movimento, tudo isso impacta, sim, no desenvolvimento cognitivo da nossa inteligência do cérebro. Então, assim, seria um outro nível de humanidade, um outro nível de país, um outro nível, porque aí, desse sutil, todas as outras coisas impactam na área profissional, nos relacionamentos, na produtividade, na prosperidade, enfim,
Nossa, foi uma pergunta longa, mas também perguntas complexas precisam de uma profundidade na resposta. Não, com certeza, e é muito bem-vinda, porque é isso, né? É uma construção, então não é uma resposta pronta, não é uma resposta fechada, é a gente trazer elementos que possam enriquecer essa nossa criação de uma nova visão de mundo, para que a gente tenha esse vislumbre, né? Isso tem muito a ver com a melhor essência do Vale do Silício, né? Você citou o Vale, é justamente essa ideia de você olhar para o futuro do futuro, como, nossa, como eu vislumbro, como poderia ser, como eu gostaria que fosse, e a gente trazer esse futuro brilhante para o presente, como também diz o meu grande mentor aí, Vanderlei Paz, a gente conseguir fazer essa construção. Então, essa é a proposta aqui, a gente trazer esses insights maravilhosos que você está trazendo. E uma coisa que a gente tem visto muitas vezes durante a pandemia, que a gente ficou, né, muito mais tempo mais fechado nas nossas casas, nos nossos apartamentos. Isso quem tinha a possibilidade de estar dentro das suas casas, né? Enfim, milhões de brasileiros não estão nem nessa condição, infelizmente, mas é justamente para isso que a gente está aqui, para a gente contribuir para essa construção, que isso seja um passado, que essa seja a última geração que precisou passar por esses desafios, essas dificuldades que a gente já tem condições de solucionar. E dentro desse movimento, quando a gente fala de saúde mental, saúde emocional, a própria inspiração para realizar o nosso trabalho, às vezes ela fica, a gente fica procurando, parece que a gente está correndo atrás e ela fugindo da gente, né? Eu vejo muitos relatos a respeito disso. Então eu queria saber de você, Thaís, como você faz para nesse momento enfim, e na vida, para esse pós-pandemia que já está começando aí a aparecer um vislumbre dele, para se inspirar para fazer o seu trabalho, para continuar, para seguir, se aprofundar nas suas pesquisas e compartilhar tudo isso com o mundo. Nossa, assim, não tem nada que me empolga mais do que um feedback positivo que mudou a vida de alguém, alguma coisa. Desde da live que eu fiz no YouTube, que ajudou a pessoa a conseguir um emprego, porque ela se sentiu mais autoconfiante, ela conseguiu entender melhor como colocar esse melhor dela para fora e mostrar para as pessoas. Recebi ontem de uma aluna um post no LinkedIn da chefe dela, parabenizando a evolução dela como líder, sendo mais humana, promovendo um ambiente de desenvolvimento e de cultura de não intolerância ao erro, assim, de acolhimento e como isso contribuiu, enfim, e ela me mandando, muito tem do curso que eu fiz, porque eu me conheci, quando eu vejo pessoas como você também, que tá nessa vibe de querendo contribuir de alguma forma, não importa como, com aquilo que tem, seja através de conhecimento, seja através de um comentário, uma curtida, uma live, uma conversa, isso me inspira muito, assim, mas assim, alguém me contar que, cara, aquilo que você me ensinou, aconteceu isso na minha vida, mudou, eu nunca consegui, tem um paciente que nunca conseguia passar em concurso público e ele me mandou esses dias que ele passou. Então, assim, gente, porque tinha parte de entrevista e tal, né? Assim, nada me dá mais tesão do que... Opa, podia falar palavrão? Pode assim, ficar à vontade, nossa, tá? Me dá muito entusiasmo. É energia de vida, né? Essa energia que realmente move a roda e realmente leva a gente a se inspirar e fazer acontecer, né? É muito legal isso que você trouxe e eu quero ressaltar a importância disso para quem está acompanhando a gente. Veja a importância que tem, né? Um retorno, um comentário, para alguém que te ajudou de alguma forma,
Você diz, olha, você me ajudou assim. Eu ouvi isso que você fez, apliquei, fez essa mudança, isso que você disse, apliquei, fez essa mudança. Essa perspectiva me abriu a cabeça. Para mim, isso também é um gás gigantesco. Assim, as duas coisas que você pontuou são muito, muito fortes, dão muita energia para a gente, né? A gente saber que a gente está contribuindo de alguma forma e a gente vê, eu também me inspiro assim. Eu olho lá e falo, tá lá, a Thaís tá fazendo a parte dela. Eu olho pra Luísa Trajano, tá lá fazendo a parte dela. E todas as mulheres maravilhosas, incríveis do Grupo Mulheres do Brasil, que eu tanto amo. E olho pra Tabata Amaral e falo, olha a coragem da Tabata Amaral de levantar a bandeira da nova política e fazer isso acontecer. Quando eu olho para Bruna Lombardi nas artes, ela que é cientista, filósofa, artista, tudo maravilhosa, tudo ao mesmo tempo agora. Então, também são grandes fontes de inspiração mesmo, né? E que a gente possa servir. Nossa, eu escrevi isso hoje numa mensagem lá do Grupo Mulheres do Brasil. A Luísa mandou uma mensagem para a gente pedindo para a gente compartilhar, né, as coisas boas que estão sendo feitas, para a gente se unir, para a gente soltar, transmitir energia de amor por onde a gente passar. E eu escrevi justamente sobre isso, como servir de exemplo, de alguma forma, de uma referência, de uma inspiração, é um grande serviço, né? Quer dizer que a gente está entregando aquilo que a gente veio entregar. A nossa essência, a autenticidade, né? Que é o que você sempre traz. Você pode falar um pouquinho pra gente, Thaís, dessa importância da autenticidade, que eu adoro te ouvir falar sobre isso? Eu costumo abrir as minhas palestras falando assim, que o som do nosso coração, ele é único e exclusivo e não existe nenhum som igual no mundo. Mesma coisa na nossa digital, a nossa íris, o tom da nossa voz. O timbre pode até lembrar, pode ser parecido, mas não existe um tom de voz exatamente igual no mundo. Então, eu acredito que tem um propósito para que isso exista dessa forma. Que tenha, ao mesmo tempo que a gente tem tantas coisas parecidas que nos conectam, que criam essa empatia como espécie, e às vezes até entre outras espécies, mas também tem algo que é singular, que é particular. E quando a gente entrega isso que é único nosso para o mundo fica mais rico. E a gente também. Porque a gente fica muito mais feliz. Não tem, assim, nada mais prazeroso do que fazer o que a gente gosta, fazer o que a gente faz bem e que o outro se beneficie com isso, que isso também faça bem ao outro, né? Então, quando nós temos muitas pessoas fazendo simplesmente porque precisam, simplesmente porque não tem outra opção, simplesmente porque não tem oportunidades, a gente empobrece como sociedade. Porque quando a gente não está fazendo o que a gente tinha que fazer, todo mundo perde. Não é só aquela pessoa que está lá em sofrimento emocional, muitas vezes em depressão, muitas vezes ansiedade, muitas vezes com as costas travadas. Então, assim, pessoas felizes brilham centenas de outras pessoas, né? A imagem do girassol lá, né? Que ele acompanha o sol e à noite, quando não tem mais luz do sol, eles viram um para o outro, né? Para que eles possam se iluminar também. Então, é isso. Nossa, Thaís, você tá aí toda filósofa. Eu vou trazer. Eu lembrei de uma frase de para-choque de caminhão te ouvindo. Ai, adoro! Assim, fala! Eu gosto de gente feliz, que gente feliz me enche o saco. Isso aí. Exato, eu mas é isso. Na hora dessa frase. Porque é isso, né? A gente feliz, você não quer guerra com ninguém. Claro que ninguém é feliz o tempo todo, né? Felicidade é toda uma construção. Pode chamar a Bruna Lombardi aqui para vir dar uma aula de felicidade na gente. Mas essa ideia de efetivamente você estar no seu caminho, né? Você me fez lembrar também, ontem eu estava
lendo sobre o Barão de Mauá, que é um cara que eu admiro muito a trajetória dele, que era conhecido como empresário do Império, e ele abriu diversos caminhos, foi um grande pioneiro do Brasil, e com muita mentalidade que hoje a gente vê, nossa, o Vale do Silício, vários pontos que você trouxe aí, né, de atrair as pessoas, colocá-las para trabalharem no lugar onde elas precisam estar, que tem a ver com as habilidades dela, deixar elas trabalharem em paz, na sua autorresponsabilidade, ele falava muito disso. E falava muito também dessa questão que você trouxe da prosperidade, né? De como, para um país poder ser próspero, uma sociedade poder viver em prosperidade, é preciso que todos os seus cidadãos tenham condições de viver nessa prosperidade, né? Então, esse caminho de ajudar a colocar cada pessoa, abrir a porta, enfim, criar oportunidade para que cada pessoa esteja no lugar onde ela precisa estar, no lugar onde ela vai entregar o melhor dela, no lugar que tem a ver com a missão que ela veio, a essência que ela tem, cada um pode chamar do que quiser, né? A sua luz, a sua entrega é realmente assim, é de brilhar os olhos, e numa nova visão de mundo é para aí que eu quero ir, para construir esse novo mundo que eu gostaria, quero e estou me colocando a serviço para ajudar a construir. Agora eu queria saber de você, Thaís, enquanto eu estou vendo o pessoal perguntando se a live vai ficar salva, a gente vai colocar essa live... Fala, Thaís. Só fazer um adendo. Não, e paradoxalmente, também não quer dizer que a gente se engessa e é isso e pronto. Muito pelo contrário, a gente é absolutamente plástico, adaptável, né? Só que a diferença é quando uma semente de girassol, ela tenta ser uma orquídea, né? Ela vai sofrer muito e vai ser não vai ser a melhor coisa que ela poderia ser. Mas quando ela se deixa se tornar aquilo que ela tem como essência, como um potencial, aí ela pode ser o melhor girassol que ela poderia ser. Então, porque às vezes parece uma coisa determinista, né? Que é isso e pronto. Mas essência, tônica, não é sinônimo de rigidez e fechar as coisas numa caixa. É muito pelo contrário. É uma afinação, né? Você falando, eu pensei nisso, assim, num violino, um violão. É você afinar para você tocar a música que você vibra, né? E não tentar tocar a música que o outro vibra. Fica um tentando tocar a música do outro e ninguém. E a sinfonia não sai, se toca, se reconecta. Exato, perfeito. Para ter orquestra, precisa cada um estar no seu papel, no seu melhor, né? E um grande regente para organizar tudo isso, uma grande inteligência por trás, ajudando nessa construção. Ai, gente, que conversa inspiradora, já estou inspiradíssima, em plena terça-feira, que delícia. Thaís, o que você vê que são algumas, porque tem muitas, das principais lições que a gente tira dessa pandemia, né? Nesse caminho aí da gente já pensar num mundo pós-pandemia? Tem um pouco a ver com aquilo que você trouxe aí da questão da prosperidade, da abundância do Barão de Mauá, que eu acho que ficou muito evidente agora nesse momento de pandemia. Que essa noção de coletividade, que se não tem saúde, né? Não importa, você pode ter o melhor plano de saúde, mas se não tiver leito de UTI, não adianta nada, né? Você pode ter um monte de dinheiro, mas você não pode gastar ele para viajar, porque se não tem avião, se não tem voo, se não dá para ir para os lugares. Se a fronteira está fechada. Exato, então é uma ilusão achar que ou ter muito dinheiro, ou que, se eu estiver bem, tá bom, beleza, já tá tudo ok. É uma ilusão, porque uma bolha, vai chegar, né? uma hora, exatamente, chega uma hora que em algum momento esbarra e você vai sofrer, não tem como. Então,
fazer o nosso melhor, independente do que o outro está fazendo, mas também se colocar a serviço, né, usando esse melhor para que em união a gente, né, já diz o ditado, união faz a força, né? Então, de usar isso a serviço para também melhorar, nem que seja o seu bairro, o seu micro coletivo, ou realmente, né, o coletivo como um todo, não só o seu país, o mundo, enfim, acho que é a única solução. E isso inclui o planeta também, né? Não adianta a gente usar todos os recursos, explorar o planeta para enriquecer, para ter prosperidade agora, sendo que a gente não vai conseguir viver nesse planeta que talvez ele não exista mais esse planeta daqui 10 anos. Então, assim, eu acho que uma das grandes lições dessa pandemia é essa noção de coletividade mesmo, em todos os sentidos. É muito pulsante isso, né? Se a gente não tiver anestesiado, a gente percebe isso muito rápido, né? E é interessante que você trouxe essa questão do planeta, porque o Antônio Guterres, que é o... Ai, gente, esqueci agora. Eu com nome e cargo, às vezes me enrolo. Eu lembro a cara da pessoa, tô vendo ela aqui, mas eu também. é o cara da ONU. Esqueci agora, é presidente da ONU, não sei, também não importa muito nesse momento, porque importa a essência do que ele traz. Ele trouxe justamente isso, né? Como a gente precisa... A questão mais urgente que a gente tem para resolver é a questão climática, é a questão ambiental, é a questão da nossa harmonia com o meio ambiente, com a natureza, com as florestas, com o ar limpo, com a água limpa, com acesso, porque isso é promoção de saúde para as pessoas, para que haja vida, para que haja prosperidade, né? Se a gente não tiver, é exatamente o que você colocou, se a gente não cuidar disso, e aí foi essa a ordem de prioridade dele, não adianta nada a gente cuidar das outras coisas, porque a gente não vai ter planeta para, né, para continuar. Então é fundamental, né? E você falando isso, me veio... Quando eu comecei a estruturar o recorte do meu trabalho mesmo, né? Eu tinha essas de querer fazer e quero o resultado, quero as coisas, quero ajudar as pessoas e tal. Só que eu percebi que tem duas formas de atuação. Tem uma forma de atuação que precisa resolver o problema que a gente tem hoje, né? Tem pessoas passando fome hoje, tem pessoas que não têm saneamento básico hoje. Então, isso precisa ser resolvido. Mas também precisa um trabalho paralelo a esse de tomar cuidado para que daqui a 5 anos a gente não precise continuar resolvendo esses problemas, né? Que a gente trabalhe de forma preventiva. E isso que você está falando de promoção de saúde é um trabalho preventivo. Então, por muito tempo, tanto na saúde mental quanto na saúde física, falou-se muito, a ciência, as pesquisas, de como curar, de como resolver, como desenvolver medicamentos e formas de intervenções na saúde mental e tal, que resolvesse o problema, que curasse a doença. E agora, com os biohacks da vida, com alguns olhares, começaram a se desenvolver desse lado mais preventivo. Então, como é que a gente promove a saúde e não como é que a gente cura a doença? E isso em todos os aspectos, né? Isso entra na educação, isso entra na sustentabilidade, isso entra nessa ampliação de consciência. E aí chegou uma hora que eu precisava fazer uma escolha, porque os dois caminhos eu não ia conseguir fazer. E aí o que brilhava mais meus olhos, o que cantava mais, era ir para esse lado mais de plantar essas sementes, que talvez eu só veja o resultado, talvez meus filhos vejam, talvez meus netos vejam efetivamente o resultado, mas por enquanto eu me alimento desses pequenos feedbacks que eu sei que são agentes multiplicadores e que uma hora a curva lá do exponencial ela vira. E tudo bem se não virar enquanto eu estiver aqui. Eu sei que em algum momento isso foi importante, assim como eu agradeço demais as pessoas. Gente, estou ficando emocionada. Eu agradeço demais as pessoas no passado que fizeram isso para que hoje a gente não tenha barbaridades que a gente tinha como tinha na Idade Média, por exemplo.
né? Então, várias pessoas que contribuíram para isso, talvez elas não viram o resultado disso. A gente vê isso hoje. Então, eu acho importantíssimo esse trabalho de fazer no agora, mas também eu acho importante o fazer agora para poder colher melhor ainda. Então, obrigada às pessoas que estão cuidando agora, pro agora, tá? Né? O agora, sim, eu quero dizer esses problemas mais efetivos. E obrigada às pessoas que, assim como eu, estão também plantando essas sementes para que estão já vendo o resultado agora, mas vai ficar muito melhor depois. Ah, é lindo e é fundamental esse trabalho, né? A Luísa Trajano, ela sempre fala isso. A gente tem que ter, a gente anda sempre com dois carros. Ela fala, um na pista principal, que é o agora, né? O que a gente tem que resolver agora, e outro que vai no acostamento, que tá lá no nosso campo do ideal, do futuro, como é que a gente chega lá. E até que uma hora esse do que estava na pista principal já não é mais necessário, porque esse agora já ficou para trás, o ideal vai entrando, a gente vai puxando outro ideal e vai E esse fazendo essa ideal grande vira a pista principal e vai ter alguma outra coisa, né, no paralelo. Exatamente, vai fazendo essa linda corrente, né? Porque é como você colocou, a gente está aqui graças a tudo que veio antes da gente, né? A todo mundo, aos sacrifícios válidos que foram feitos, aos serviços que de repente não ficaram famosos na história, mas fizeram histórias a gente nem imagina, mas com certeza mudaram os rumos aí da humanidade. Então, a gente poder, nos bastidores, que aliás eu acho que muito mais coisa acontece nos bastidores do que entra para o livro de história, né? Então, realmente a gente tem muito a agradecer e tanto a quem veio antes como a oportunidade de servir, né? Olha só, você tá aqui, ó. Você é top, Thaís. Também acho, Bia. A Thaís é maravilhosa. Obrigada. A Bia Marião, a Bia é aluna extraordinária. Ela estava no workshop de gestos de equilíbrio, se eu não estou enganada. Espero que eu não tenha confundido as Bias aí. Que legal, que legal. Legal. Seja bem-vinda. E vou então para a gente encaminhar aí para a nossa etapa final desse nosso bate-papo, Thaís. Quero fazer um jogo para você, assim, de complete as frases, te proponho um bate-bola. Claro que é um bate-bola comigo, então não é um bate-bola que você comeu no café da manhã. Não vai ser uma bola assim, né? Vai ser um dodecaedro, não vai ser uma bola. Vamos lá, adoro vai ser um negócio mais complexo, mas tudo bem. A ideia é só, de novo, a gente puxar o insight que vem aqui na hora, pegar a inspiração, plantar a semente. Então não tem resposta certa nem errada e nem resposta definitiva. É o início de conversa. Então vamos lá. Eu, Thaís, tenho esperança porque... porque eu acho que é o que resta pra gente. Não, brincadeira. Eu tenho porque eu vejo, apesar de nos noticiários ter muita desgraça, muitas coisas ruins, eu ainda vejo muita notícia de pessoas com boa vontade fazendo coisas incríveis, desde o micro até o macro, assim. Então, ver o próprio Grupo Mulheres do Brasil, com mais de 100 mulheres lá fazendo as coisas. 100 mil? Vendo essa... nossa, era pra ser só um bate-bola, né? Mas é isso, são essas pessoas que estão fazendo aí. Adorei, tenho esperança porque é o que resta. Não, porque realmente, né? Se a gente não tiver esperança, gente, não tem mais nada. Assim, é o começo, a esperança é aquela fagulha, né? Isso, O Brasil é o país? Da alegria, da diversidade, da criatividade. Acho que é um fractal do mundo, assim, é uma mistura boa. É bem isso que eu vejo. Quando eu ouço, eu falo, nossa, é o país onde meu coração está. A gente sai do Brasil, mas o Brasil não sai da gente, né? Passei um ano e meio no Vale do Silício, mas era tudo sobre o que a gente pode aprender para servir ao Brasil, quem que a gente pode conectar a serviço do Brasil, como é que a gente pode trocar as melhores essências.
e ao mesmo tempo sem deixar de ser um cidadão global e do universo, né? Porque afinal existe Afinal, mais o mundo para planetinha além do já planeta. tá pequeno. Existe mundo para além do planeta Terra. Essa pode ser a última geração a ser impulsiva e resolver os conflitos com violência. Se depender de mim, Gostei, chegaremos hein? lá. Nossa, perfeito. Nossa, da violência à estratégia de harmonização. Gostei desse xadrez aí, senhorita. Adorei. Se eu pudesse, almoçaria com para conversar sobre. Você! Não, você já almocei Tá na muitas hora, então, vezes. vamos lá, Espera que eu tô aí, com deixa eu fome. pensar. Nossa, me vieram várias pessoas na cabeça. Me vieram pessoas que estão vivas, pessoas que morreram. Me veio Leonardo da Vinci, me veio Papa Francisco, me veio Natália Arcuri, a própria Luísa Helena, mas já também já almocei, já jantei, já tomei café da manhã. Mas faria tudo de Mas, novo, que ela é ó, extraordinária. mas já que tem urso, né? Falaria sobre o quê? Falaria com o Elon Musk. Por quê? Falar, querido, pelo amor de Deus, você está pensando em levar seres humaninhos para Marte. Então vamos olhar para que esses seres humanos não repitam lá o que aconteceu no planeta. Então vamos pensar na parte de desenvolvimento de consciência, de habilidades socioemocionais, de senso de ética, enfim, desses seres humanos. Então, assim, chama pessoas que vão te ajudar a fazer essa seleção aí dessas pessoas e desse desenvolvimento, dessa capacidade, dessa educação, sei lá qual é a palavra, desses seres humanos lá, para a gente não chegar lá e destruir e... Enfim. Tô achando o máximo a sincronicidade, porque eu falo muito disso quando eu falo de cidadãos cósmicos e de ir a Marte. E tá na minha lista aí o dia que eu trombar, bater o ombro ali, ó, daquela trombadinha no Elon Musk e falar: Isso. vem cá, agora já sei, Thaís, vou chamar você junto Isso pra aí. conversa. Não, eu falo assim, eu almoço com ele e falo, olha, chama a Cíntia que ela vai te ajudar a escolher essas pessoas, a olhar o que essas pessoas precisam desenvolver para ir para Marte. Ah, sensacional. Então, formou a equipe, então, só falta o Elon Musk ficar sabendo. Mas vai. Tudo tem sua hora, tudo tem seu lugar, tudo tem seu momento. As coisas já aconteceu já. No meu mundo ideal. Ai, no meu mundo ideal, nossa, a gente não se preocupa mais com as nossas necessidades básicas de saúde, doença, de ter o que comer, de ter onde morar, de ter um lugar minimamente digno. As pessoas a tecnologia está a serviço desses seres humanos para desenvolver cada vez mais as suas virtudes, em que o trabalho robotizado, linear, as tecnologias fazem, e a gente, como ser humano, só se preocupa em criar, em desenvolver mais virtudes, em desenvolver o nosso lado mais espiritual, um lugar onde a gente vive em muita harmonia com a natureza, onde tenham pontes sobre as fronteiras, né? Então, sei lá. Me convida aí que eu gostei desse mundo. Quero mudar para esse mundo aí, Thaís. Me chama também, me leva. Onde Gostei. Os governantes não se preocupam. Eles pensam no bem de todos e não no próprio umbigo. Enfim. A serviço do bem comum, né? Nossa, isso, que as pessoas... Sonho. Exato. Multiplica umas Tábatas Amaral por aí para ajudar a gente a chegar lá. Que a pessoa que a gente vê assim que efetivamente está a serviço e... Nossa, é outro nível de maturidade, né? Uhum. Até falhou aqui a live.
Pra mim tá normal, tá rolando Pra aqui. você tá normal? Pra mim você travou um pouquinho, que engraçado. Muito bem, Thaís. Eu vou pedir então para você fechar qual seria a sua mensagem final para essa nossa Eita. terça-feira, estreia de uma nova visão de mundo, para a gente poder fechar esse papo delicioso aí que com certeza ainda vai render muitos frutos. Ai, eu acho que assim, a última mensagem é, eu acho que é esse olhar verdadeiramente para dentro, porque quando a gente se preocupa, não se preocupa de ficar preocupado, né? Mas se ocupa de ser o melhor que nós podemos ser, todas as outras coisas se encaixam, né? Fazer o seu melhor. Tem uma frase que fala assim: Deus não escolhe os perfeitos, ele escolhe quem está disponível. Então, assim, que a gente não precisa estar perfeito para começar. Então, com boa vontade, com de fazer o melhor por nós e fazer o melhor para o outro, né? De como é que eu posso me colocar a serviço, o que está na minha mão, seja de conhecimento, seja de habilidade, seja de recurso, em que eu posso contribuir e fazer com que a vida do outro seja um pouquinho melhor. É com uma palavra, enfim. Então, assim, se tem uma coisa que mudou a minha vida, foi quando eu entendi que eu não precisava ser perfeita. Que, na verdade, o extraordinário é justamente fazer o meu melhor. Então, eu acho que é essa mensagem final aí, diretamente de sei lá onde aqui baixou. Eu só Captou, fui né? instrumento nessa live aqui para trazer a mensagem que precisava para quem estiver assistindo aí. Perfeito, perfeito. O propósito é sempre esse, que a gente sirva de um canal aí para tocar as mentes e os corações de quem está ouvindo, que a mensagem chegue para cada um, para que a gente possa fazer juntos esse grande despertar aí para esse novo mundo que a gente quer criar. E a Michelle falou aqui, né? Maturidade espiritual. É isso aí, minha gente. É isso aí, Michelle. Bom te ver por aqui. Que coisa boa. Thaís, muito obrigada. Amei, amei, amei estrear uma nova visão de mundo com você. Não podia ter estreado de forma melhor. E tenho certeza que a gente vai aí conseguir juntos passar essa fase e chegar nesse novo momento que a gente tanto deseja e estamos dia após dia fazendo por merecer. Eu que agradeço demais, demais o convite mesmo. Fica aí com o meu abraço virtual. E para todos vocês que estão aqui, beijos do Düsseldorf. Olha que beleza, temos Estamos até na a Alemanha Alemanha! aqui, Ira Maia. Ah, lindona, bom te ver. Obrigada mesmo pelo papo e pode ter certeza que eu aprendi muito mais do que compartilhei hoje aqui e que tenha muito sucesso aí nessas séries de lives que tenho certeza que vai inspirar e vai compartilhar e exponenciar de forma muito positiva aí as pessoas, a nossa sociedade, o nosso Brasilzão aí. Ai, que delícia ouvir isso. A gente aprende junto, né? Aprende na troca, como diz a Luísa Trajano, a soma dos QIs é maior do que qualquer QI. Então, por isso é muito importante que vocês que estão acompanhando a gente participem também, comentem, escrevam, perguntem, porque aí a gente começa a acessar essa inteligência coletiva e aí a gente vai para um outro nível mesmo. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou. Uma ótima semana para vocês. Um beijo enorme, Thaís. E até o próximo episódio de Uma Nova Visão de Mundo.